Pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joyce Martins, de Língua Portuguesa, e esta é mais uma aula deste nosso componente. Então vamos observar qual é o nosso objeto de conhecimento? Então nesta aula 54, vamos continuar estudando morfossintaxe e vamos observar então os conceitos relacionados a período simples, período composto por coordenação. Então nós vamos enfatizar esses conceitos e desenvolver até chegar naquilo que é chamado de período composto por coordenação. Ok, pessoal? Então tendo isso em mente, vem para a aula comigo. Então, como é do nosso costume, a gente sempre começa por aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já aprendemos ao longo deste módulo do 7º ano, ok? Então, recuperando aquilo que já sabemos, vamos retomar? Olhem só, então a gente já aprendeu durante este módulo que frase é qualquer enunciado que tenha sentido, não importando para isso a quantidade de palavras que possua. É o contexto que vai ter um papel importante para definir se um enunciado é uma frase ou não. Então, desde alguém em situação de perigo gritando por socorro é considerado uma frase, até enunciados maiores e assim por diante. O que é importante para definir se algo é uma frase ou não é a questão do fazer sentido contextualmente. Ok, pessoal? Dito isso, a gente aprendeu que dentro do processo das frases existem dois subtipos. Existem as frases nominais, que são aquelas que se organizam sem auxílio de verbo, não possuem verbo na sua estrutura, e existem as orações. Passando à próxima tela, a oração é uma frase, não é, que vai se organizar em torno do verbo. Então, sempre que falarmos em oração, pensemos nisso. Oração é uma frase que se organiza com um verbo, tudo bem? Pode ser chamada também de frase verbal, vocês podem encontrar essa denominação em alguns manuais e assim por diante. Mas o nome correntemente utilizado é oração. E período. A gente aprende então que período é um enunciado ou uma frase que vai ser organizado a partir de uma ou mais orações, tá bom? Então, organizando conceitualmente essas coisas que a gente já aprendeu ao longo do módulo, nós temos o seguinte mapa conceitual. Olha só aquilo que nós temos. Então, das frases, a gente vai observar que existe a frase que é verbal e nominal. E aí, a frase verbal é a nossa oração, que vai, a partir dessa ideia de oração, é que nós vamos observar aquilo que é um período. Tudo bem até aí? Seguindo adiante, vamos observar também que sobre períodos é que a gente precisa avançar, tá certo? Então, sobre períodos, a gente vai observar que nas falas, o período vai ter início pela entonação da voz e também vai ser marcado o seu final por essa mesma entonação. Então, vamos dizer o seguinte, numa fala, um período tem o início com uma entonação de voz um pouco mais ascendente, um pouco mais alta. E para o fim da nossa fala, a gente pode observar então que esse mesmo tom de voz pode se tornar um pouco mais baixo, indicando a conclusão de uma ideia e assim por diante. Então, nos processos da fala, a gente observa então que essa entonação da voz nos ajuda a marcar o início e o final de um período. Na escrita, o início de um período é marcado pela letra maiúscula. Sabe aquilo que a gente aprende desde o começo da escola? Que a letra maiúscula ela é a inicial, que vai marcar, né? A professora sempre fala, a frase deve ser iniciada com letra maiúscula. Então, um período é iniciado, tem a marcação na escrita iniciada pela letra maiúscula. E o final é marcado por algum tipo de pontuação, que pode ser o ponto final,
o ponto seguido, pode ser a exclamação, pode ser a interrogação. Então, existe uma pontuação que vai marcar o final de um período. A vírgula não marca o final de um período, tá bom? Ela vai marcar a separação entre frases, entre orações, mas não entre períodos. Tudo bem, pessoal? E aí, depois de fazermos essa organização e definição do que é um período, vamos adiante então, porque ainda sobre períodos a gente vai notar a seguinte organização. O período pode ser classificado em dois tipos. A gente tem o primeiro tipo, que é o período simples, e o período simples é aquele constituído por uma única oração. Isto é, um enunciado com apenas uma forma verbal e, obviamente, com um sentido completo, com um sentido bacana, direitinho, para que nós possamos compreendê-lo. Então, por exemplo, ao dizermos o dia está quente, a gente vai observar que temos apenas uma forma verbal presente aí, que é o está, que está em destaque, né? Então, se eu tenho apenas uma forma verbal, eu tenho apenas uma oração. Então, isso é um período simples. Seguindo adiante, eu tenho aqui o rio corre para o mar. E aí, novamente, eu tenho apenas uma forma verbal. Corre. Então, se eu tenho somente uma forma verbal, eu tenho apenas uma oração e o meu período é simples. Beleza até aí? Tranquilo, né, professora? Tranquilo. E aí, a outra classificação pela qual o período pode passar é a classificação de período composto. E aí, pessoal, o período composto é aquele que vai ser constituído por mais de uma oração. Então, se eu observar que tem 2 orações, 3 orações e assim por diante, o meu período é um período composto. Ok, pessoal? Então, olhem só o nosso exemplo. Eu saí, andei até a feira e comprei açaí. Neste meu exemplo aqui, eu tenho 3 formas verbais. A primeira é sair, que está aí em destaque. A segunda é andei, também em destaque. E a terceira é comprei, também em destaque. Então, eu observo que se eu tenho 3 formas verbais, eu tenho quantas orações? 3 orações. Então, esse período é simples ou é composto? Se ele tem 3 orações, o período é composto. Beleza? Vamos então adiante para mais um exemplo. Aqui no caso a frase ficou separada, mas entendo isso daqui como uma única frase, tá? O deputado apresentou o projeto, mas o plenário não o aprovou. E aí vocês podem notar o seguinte, que nós temos aí uma forma verbal destacada, a primeira é apresentou e a segunda é aprovou. Então, nesse período, se eu tenho 2 formas verbais, eu tenho 2 orações. E se eu tenho 2 orações, o período é simples ou é composto? Muito bem, é isso mesmo, o período é composto. Ok, pessoal? Então, até aqui, nós reforçamos e entendemos a ideia do que é uma oração, do que é um período e que o período pode ser simples ou composto. Agora vamos nos apegar aos períodos compostos, ok, pessoal? No período composto, a gente precisa lembrar que nós estaremos trabalhando com 2 orações ou mais. Então, se eu tenho 2 orações ou mais, é interessante relembrar, ficar de olho que as orações desse período vão se relacionar, tá bom? E é o que diz essa cartela. O período composto é, portanto, formado por pelo menos 2 orações. A partir da maneira como as orações do período composto se relacionam, o período composto vai se dividir também, vai passar por 2 tipos de classificação. Então, existe o período composto por subordinação e existe o período composto por coordenação, mas daqui a pouco a gente vai chegar nele. No período composto por subordinação, as orações têm uma dependência sintática. Lembram-se de aulas anteriores, quando nós falamos a respeito de conjunções que serviam para juntar orações que estavam ali incompletas? Inclusive, essas conjunções se chamavam conjunções subordinativas. Pois bem, elas vão entrar justamente nesse contexto aqui. No período composto por subordinação, uma das orações
está incompleta, falta um pedaço nessa oração. Pode ser que falte o sujeito, pode ser que falte o complemento verbal, pode ser que falte, de repente, o complemento nominal ou um adjunto adverbial está faltando ali. E esse elemento que falta nessa oração vai existir, mas na forma de uma outra oração inteira. E é aí, então, que a gente observa a dependência sintática, né? Então, é nesse tipo de relação, né, em que uma oração está incompleta se junta com a outra, é que a gente vai observar a ocorrência da subordinação, tá bom? É interessante vocês saberem que esse processo existe, embora esse não seja o foco da nossa aula, tá bom, pessoal? Em que a gente está aqui enfatizando o seguinte, que existem essas diferenças das relações entre as orações, mas o nosso foco, desde o nosso detalhamento, é falar do período composto por coordenação para vocês, tá bom? Então, vamos a ele. O período composto por coordenação apresenta orações que têm relação de sentido entre si, claro, mas não tem isso aqui, dependência sintática, ou seja, as orações são independentes. Aquela história de dizer que tem uma oração ali que falta um pedaço, não se aplica aqui ao período composto por coordenação, tá bom, pessoal? Então, por exemplo, temos aqui, o barco partiu, ganhou velocidade e sumiu no rio. Vamos observar esse exemplo. Nesse exemplo, eu tenho 3 formas verbais, conforme já está dito aí, destacadas em verde, né? Partiu, ganhou e sumiu. Se eu tenho 3 formas verbais, eu tenho 3 orações, correto? E se eu tenho 3 orações, o meu período é simples ou é composto? Composto. Tudo bem até aí? Nesse meu período composto, então, eu vou observar o seguinte, que cada uma dessas orações são sintaticamente completas, tem a estrutura completa. Por exemplo, a primeira oração, o barco partiu, tem sujeito, que é partiu, e tem o predicado, sujeito que é partiu não, né, gente? Tem sujeito que é o barco, e tem o predicado partiu, que é um verbo intransitivo, não precisa de complemento, então, bacana, estrutura completa. Vamos à segunda oração, ganhou velocidade. A gente tem aí um sujeito oculto, ele, porque quem ganhou, ele ganhou ou ela ganhou. No caso, como a gente vê aí a relação com o barco, então, né, ele ganhou. E aí a gente tem um predicado, tudo isso daqui, ganhou velocidade, é um predicado. E a gente vê que o verbo transitivo ganhou tem o seu complemento aqui, velocidade. E sumiu no rio, que é a última oração, é completa também. Por quê? Porque, novamente, a gente vai ter aqui um sujeito oculto, ele sumiu, né? E um verbo intransitivo, sumiu, com uma informação adverbial aí de lugar, tá bom? Que é, aqui no caso, no rio, tá? Então, realmente, eu notei, nesse meu exemplo aqui, que todas as orações têm a sua estrutura completa, a sua estrutura preservada. Não tem nenhuma oração aí na qual falte um pedaço importante. Portanto, sim, esse é um período composto, mas essas orações que nele estão presentes, elas possuem a tal da independência. Elas são estruturalmente independentes. Por isso que eu posso chamar esse período composto de período composto por coordenação. Tá bom, gente? Então, de maneira geral e basicamente, essa é a diferença principal entre o período composto por subordinação e o período composto por coordenação. Num, eu noto que tem uma oração ali com problema de estrutura, está incompleta, então eu preciso completar a estrutura de uma com outra oração. E no período composto por coordenação, as orações são, inteirinhas, sintaticamente, tem a estrutura bacana, então a relação é de sentido e óbvio porque elas estão ali dentro do mesmo período. O período vai ser composto sim, mas no processo da coordenação, tá? E essa explicação que eu fiz para vocês é justamente o que aparece no próximo slide que a gente vai observar. Olhem aí. Então, fazendo a divisão daquele período, a gente observa, né? Primeira oração, o barco partiu. Segunda oração, ganhou velocidade.
terceira oração e sumiu no rio. Portanto, o que eu vou observar é que eu tenho 3 orações independentes, conforme eu mostrei aqui para vocês, analisando a estrutura de cada uma delas. E se trata de 3 orações independentes nesse período, o meu período é o dito período composto por coordenação. Ok, pessoal? Então, organizando novamente tudo o que foi dito até aqui, vamos adiante e olha só o que nós temos aqui. Então, as nossas frases, elas vão se organizar em verbal e nominal, sendo que as frases verbais são também aquelas que nós chamamos de oração. E a oração, a gente observa que vamos ter aí uma relação com a questão do período, e o período pode se dividir em simples ou composto. E aí, esse período composto pode ser composto por coordenação ou por subordinação. Lembrando que o período composto por subordinação é aquele que apresenta o quê? Orações que têm uma dependência sintática, uma depende da outra. E no período composto por coordenação, o que vai acontecer é que as orações são independentes, ó. Não depende uma da outra no que se refere à estrutura sintática. Ok, pessoal? E aí, agora, vamos destacar o nosso período composto por coordenação. Vamos lá, então, agora nos dedicar a ele. Sobre o período composto por coordenação e, de certa forma, já reforçando aquilo que eu vim explicando para vocês ao longo desta aula. O período composto por coordenação é formado, portanto, por orações independentes que têm uma relação de sentido entre si. É a partir dessa relação de sentido que subdividimos as orações que o compõem, né? Que compõem esse período composto por coordenação. Essa informação aqui é importante. Por quê? Porque aqui nesse slide a gente vai observar que existe uma relação de sentido das orações e que é a partir dessa relação de sentido que vai haver uma subdivisão. E essa subdivisão gera que? Classificação. Então, a gente vai poder classificar as orações de um período composto por coordenação a partir da maneira como elas se organizam e também pelo sentido que elas vão promover, tá bom? Então, de maneira principal, como é que o meu período composto por coordenação pode ser classificado? Vamos avançar então? Olhem só. De maneira inicial, a gente pode classificar em 2 tipos principais. Nós temos, então, as orações de um período composto por coordenação, chamadas de assindéticas, e elas são chamadas de assindéticas porque elas são orações coordenadas sem conjunção, e isso é uma informação importante. Elas não possuem conjunção na sua estruturação, tá bom? Então, nós chamamos de assindéticas. Esse azinho que temos aqui significa não, tá bom? Então, não possui conjunção, tá? E o outro tipo é oração coordenada sindética. E aí, sindética por quê? Porque elas têm conjunção. Tem conjunção coordenativa na sua estruturação. E como nós já estudamos as conjunções coordenadas, então, pessoal, o que a gente vai poder dizer? A gente vai poder dizer que a gente meio que já sabe para onde vai, né? Aquelas conjunções coordenativas que nós já vimos em outro momento aqui em nossas aulas, são justamente as mesmas relações de sentido que a gente viu lá nas conjunções coordenativas, a gente vai ver aqui. É a partir da presença do sentido dessas conjunções que a gente vai subclassificar. Então, as coordenadas sindéticas, as coordenadas que têm conjunções, vão passar por um processo de classificação ainda. E é justamente o que a gente vai relembrar e conhecer de certa forma, né? Relembrar porque a gente já viu esses sentidos com as conjunções e conhecer porque agora a gente está observando com o olhar do período composto, tá bom? Então, olhem só, temos o quadro das conjunções e locuções conjuntivas coordenativas. Não é à toa que lá naquela aula de conjunções eu mostrei para vocês
aqueles quadros com conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. E aí agora a gente volta no período composto e falar disso de novo. É interessante, é um conteúdo que se relaciona, tá bom, gente? Então, temos aí nesse nosso quadrinho o tipo, a relação de sentido e as conjunções ou locuções conjuntivas mais comuns. Então, o primeiro tipo de relação de sentido que a gente vai ter aí dentro das orações coordenadas que tem conjunção é a relação de sentido que expressa a ideia de soma, né? Que é uma ação adicionada a outra. Essa oração a gente chama de aditiva. Então, quando a gente olhar para a oração que tem essa conjunção aditiva, a gente chama a oração também de oração sindética, coordenada, aditiva. Professora, que palavrão, né? Que nome comprido tem essa oração. Mas nota que a professora foi mostrando para vocês aos poucos. Notem que a professora foi passo a passo com vocês. Então, a gente sabe que ela é coordenada porque ela é independente. A gente sabe que ela é sindética porque ela tem conjunção e que ela é aditiva porque tem essa relação de sentido aqui. E quais são essas conjunções então, professor? Então, olhem aí. As conjunções ou locuções conjuntivas são e, nem, não só, mas também, né? Nota que o não só, mas também é uma construção que vai aparecer em uma oração. E tem aqui essa reticência justamente porque vai aparecer informação entre elas, né? Ele não só é bonito, mas também é educado. Nota aí que é nesse tipo de construção que vai aparecer e é a ideia da adição, tá bom? Mas não fica só nisso, a gente tem mais tipos de orações coordenativas para aprender. O outro tipo é o tipo adversativo, né? A adversativa. E a gente já viu aqui, e vamos reforçar, que a relação de sentido que existe entre, né, que é promovida por essa oração, é aquela relação de sentido de contraste, de oposição entre duas orações. E quais são as conjunções ou locuções conjuntivas mais utilizadas para iniciar esse tipo de oração? O mas, o porém, entretanto, no entanto, contudo, todavia e não obstante. Então, notem que aquelas conjunções que a gente aprendeu como conjunções adversativas, agora vão aparecer aqui me ajudando a classificar a oração coordenada adversativa, beleza? Mas o importante é realmente saber sobre a relação de sentido. E a relação de sentido da oração adversativa é justamente essa que tem o contraste, a oposição e assim por diante. Seguindo adiante, a gente ainda tem a relação de sentido do tipo alternativa. E a relação de sentido do tipo alternativa é aquela relação de sentido que expressa uma alternância de ideias, né? Ou uma coisa ou outra. Uma ação vai excluir a outra, você só pode escolher uma, a outra não, tá bom? E aí, quais são as conjunções mais utilizadas, né? Ou pode, né? Ou você vai ou você fica. E pode ser que você use apenas uma vez o ou, né? Vai ou fica. Pode ser assim também. E aí tem o hora a hora, eu até chamei a atenção de vocês que esse hora não é a hora do relógio, por isso não está escrito com H. Quer, seja e nem. Então, essas construções me ajudam a gerar um efeito de sentido de alternância e uma vez que elas estiverem iniciando uma oração coordenada, eu vou chamar essa oração coordenada de alternativa, ok? Seguindo adiante, nós temos ainda a relação de sentido conclusiva. E a relação de sentido conclusiva é justamente as que têm aí uma ideia, né, de conclusão em relação a algo que foi dito anteriormente, em relação a algo que foi informado anteriormente. E aí, gente, esse tipo de relação de sentido vai ser expresso, vai ajudar a ser expresso pelas conjunções ou locuções conjuntivas, portanto, logo, assim,
pois, por conseguinte, por isso, diante disso e assim por diante, ok, pessoal? E aí é importante que nós frisemos o seguinte, que uma vez que essas conjunções ou locuções conjuntivas estiverem iniciando uma oração coordenativa, então eu vou chamar essa oração coordenativa de conclusiva, tá? E aí, a última relação de sentido que a gente vai ter é a explicativa. E como o próprio nome já diz, né, é uma relação de sentido que expressa uma razão, que justifica algo dito anteriormente. E aí é importante frisar que essa relação de sentido explicativo, né, vai ser gerada pelo porquê, junto e sem acento, o que, porquanto e o pois. E uma vez que essas conjunções ou locuções conjuntivas estejam no início de uma oração coordenativa, então eu vou chamar a oração de oração coordenativa explicativa. Tudo bem, pessoal? Nossa, professora, quanta informação! Calma! Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo que vai justamente organizar e mostrar para vocês como é que se dá esse processo de classificação, tá? O exemplo é o mesmo que a gente vem trabalhando, né? O barco partiu, ganhou velocidade e sumiu. A gente já trouxe aí nesse período as orações separadinhas, né? Dentro de colchetes. Então a primeira oração é o barco partiu, a segunda oração é ganhou velocidade e a terceira oração é e sumiu no rio, né? E aí a gente já sabe então que são 3 orações independentes, a gente já analisou a estrutura de cada uma das orações, já vimos então que isso é um período composto por coordenação. É composto porque tem 3 orações e é por coordenação porque as orações são independentes. Tudo bem até aí? Agora vamos olhar cada uma das orações desse período. A primeira oração é o barco partiu. Notem que nessa oração não tem nenhuma conjunção. O barco partiu, se você pegar aquelas listas de conjunção que a gente já estudou aqui em outros momentos das nossas aulas, não temos nenhuma conjunção nela. Portanto, isso é uma oração coordenada sem conjunção. Como é que a gente chama a oração coordenada que não tem conjunção? É uma oração coordenada assindética. É assim que a gente classifica, tá bom? Ela é assindética porque ela não tem conjunção. Ela é independente, ela é coordenada porque é independente estruturalmente, tá? Agora vamos olhar a segunda oração desse período composto, que é ganhou velocidade. Nessa oração, a gente já sabe que novamente estamos diante de uma oração que tem a sua estrutura completa, certinha, que estamos diante de uma oração independente e, de novo, é uma oração que não tem nenhuma conjunção na sua formação. Se não tem conjunção, como é que a gente vai chamar então de oração coordenada assindética, tá? Bacana até aí? Bacana. Então vamos olhar a última oração daquele período. A última oração é e sumiu no rio. E aí a primeira coisa que a gente chama a atenção de vocês para essa oração é que ela já começa por uma conjunção. A conjunção aditiva e sumiu no rio. Então, se tem conjunção, eu não vou chamar de assindética. Não posso. Porque quando tem conjunção, ela vai se tornar uma oração coordenada sindética. Ou seja, tem conjunção. Sim, tem conjunção, digamos assim, né? E aí, se tem conjunção, então eu foco meu olhar na conjunção. E aí, gente, essa conjunção é de que tipo? Qual é a relação de sentido que ela promove? O I já foi trabalhado aqui com vocês também em algumas situações. A gente já sabe que ele gera uma ideia de adição, que ele está sempre dentro da lista ali das conjunções aditivas. Então, essa oração é uma oração coordenada sindética aditiva. Professora, se no lugar desse I tivéssemos um ou, por exemplo,
Se tivéssemos um ou, então o nome dessa oração seria oração coordenada sindética alternativa. E se fosse um porquê? Se fosse um porquê que estivesse aí, então o nome dessa oração seria oração coordenada sindética explicativa. E assim por diante. Então notem que a gente leva em consideração para a classificação de orações coordenadas que têm conjunção, a relação de sentido que essa conjunção vai promover. Certo, pessoal? E aí, para finalizar essa aula, vamos então fazer essa organização final aqui, de tudo que a gente viu durante a aula. Vamos lá, então? Olha só. Então, a gente aprendeu que as orações do período composto por coordenação podem ser sindéticas ou assindéticas. E que essas orações assindéticas podem passar aí por um processo de classificação, considerando o sentido que a conjunção que existe nelas promove. Então, a sindética, a oração sindética pode ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Notem, então, que a gente fez todo um percurso para poder comentar o que significa um período composto por coordenação e qual é a relação de sentido que esse período composto por coordenação vai poder promover. Certo, pessoal? Então, agora, feito todo esse nosso processo, esse nosso percurso, nós vamos agora avançar, tá bom?